E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Thaisa Ferreira e a gente vai começar mais uma videoaula para as turmas da primeira série do ensino médio do Colégio Futuro VIP. Aula de Sociologia, pessoal. A gente vai começar agora a unidade 2, que a gente vai começar a falar sobre Sociologia no Brasil. Nós falamos, né, no último capítulo sobre os primórdios da Sociologia no mundo. Falamos sobre os 3 clássicos da Sociologia: Não Pode Esquecer, Emil Durkheim, Max Weber e Karl Marx. Ou melhor, Emil Durkheim, Karl Marx e Max Weber nessa ordem, como pai da sociologia, o Auguste Comte, né, que foi o grande idealizador, que virou e falou assim: caramba, a gente precisa desenvolver uma ciência para estudar e analisar e entender a sociedade. E agora a gente vai falar sobre os primórdios da sociologia no Brasil. Falou, galera? Então, a gente vai dar uma adiantada aí no conteúdo. Antecedentes históricos. Antes de qualquer coisa, vocês precisam entender que a sociologia no mundo, ela se tornou uma ciência no século XIX, tá? Só no século XIX que ela passou a ser reconhecida e ter seu valor reconhecido e entendido como uma ciência. Ponto. Isso aí é fundamental da gente ter essa noção. No Brasil, ela chegou também no século XIX, mas ela não chegou já como uma ciência propriamente dita. Ela chegou como sendo uma disciplina dentro do ensino de direito. Ou seja, tinha a graduação, a faculdade de direito, e dentro do ensino de direito existia a disciplina de sociologia, que era o estudo de sociedade. Gente, para fazer qualquer coisa, vocês precisam entender a sociedade. Qualquer área de humanas que vocês pretendam estudar, qualquer ciência dentro da área das humanas, vocês precisam entender que cada sociedade é uma sociedade diferente. A gente não pode usar a régua de uma sociedade para medir outra. A gente não pode usar uma sociedade exclusivamente para poder definir qual é o jeito certo, o jeito errado de se construir uma ideia, né, de convivência, de divisão de espaço, de concepção de sociedade. Gente, isso varia. Caramba, é muito louco. Às vezes eu vejo uns alunos meus me perguntam até: ah, professora, mas em tal lugar é melhor que aqui. Não é questão de ser melhor ou pior, são formações muito diferentes. A gente não pode, por exemplo, nós, Brasil, um país de 500 e pouco mais de 500 anos, chegar e querer se comparar a um país que já tem mais de 2.000 anos de história, mais de 1.000 anos de história. A gente não pode querer se comparar a um país que tem 500 anos, entre aspas, tá? Porque de independência, de autonomia política, de autonomia financeira é muito menos que isso. O Brasil tornou-se independente lá em 1822. Então, assim, a gente é muito novo, a gente ainda está engatinhando no processo de construção, a gente ainda está se encontrando enquanto sociedade, a gente está se encontrando enquanto democracia. Então, é uma comparação, gente, que não cabe, tá? Para um país que teve mais tempo colonizado do que independente. Então, a gente precisa primeiro tomar algumas dessas consciências para a gente depois seguir seguir nosso curso, né, como estudantes de sociologia. Deixa eu dar um zoom aqui. Bom, galera, foi no século XIX que a burguesia brasileira ela começou a ter primazia na condução da economia. Até então, isso ainda cabia muito àqueles antigas nobrezas, elite da terra, aquelas nobrezas mais antigas. Então, quando a burguesia assumiu o controle da condução econômica, política e cultural, houve um investimento muito maior nas interações sociais, na agricultura, comércio e educação. Tá? Então, houve um investimento muito maior a níveis de educação. Professora, ampla e restrita? Não, a gente está falando da burguesia do século XIX, que era uma classe abastada, privilegiada e que não era o caso da maioria da população brasileira. Mas era um começo de preocupação com formações acadêmicas a nível do Brasil, tá? E foi nesse momento que começaram a surgir os primeiros estudos no que diz respeito, por exemplo, a Euclides da Cunha, que foi o
ele é considerado, né, o pai da sociologia brasileira, que foi responsável por escrever a primeira obra considerada sociologia, que é Os Sertões. Essa obra, gente, Os Sertões, que ele escreveu, né, sobre a Guerra de Canudos, porque ele foi pessoalmente, como jornalista, acompanhar e fazer a cobertura do conflito de Canudos, que durou entre 1896 e 1897, e aí ele fez uma descrição detalhada de como era a vida no Arraial de Canudos. Gente, isso aí, a observação de como as pessoas conviviam, de como as pessoas se organizavam, de como era a divisão de tarefas, de como era a divisão de renda, ou de hierarquias, tudo isso ele fez uma descrição bem detalhada no seu trabalho. E por isso é considerada a primeira obra de sociologia a nível brasileiro, tá? E aí ele também traz à tona a questão do líder carismático, que nós já falamos anteriormente, das lideranças carismáticas, que são aquelas pessoas que têm uma oratória muito boa, e que era o caso do líder de Canudos, Antônio Conselheiro. Bom, Euclides da Cunha, ele era um correspondente do estado de São Paulo, tá? E aí, ainda assim, mesmo fazendo essa análise, era muito comum ver os relativismos raciais que existiam dentro da obra dele, porque, gente, não era dele, era da sociedade da época. Não estou defendendo Euclides da Cunha, não, mas a sociedade da época, se hoje em dia a gente vive numa sociedade racista, imagina lá no século XIX, na virada para o século XX, final do século XIX, mas virada lá do século XX. Então, existe muito esses simbolismos de raça superior, raça inferior e tudo mais que possa ser considerado como relativismo racial, como se aquelas pessoas que vivessem naquele arraial fossem, portanto, inferiores às pessoas que viviam na cidade. Quem morava no Arraial de Canudos? As pessoas que fugiam da seca, os sertanejos nordestinos das partes mais áridas, mais secas, mais isoladas do Nordeste brasileiro, que se hoje em dia sofre com a seca, imagina lá na virada do século XIX para o século XX. As pessoas que tinham ganhado a liberdade, que eram escravizadas, mas não tinham para onde ir, e que não restava a elas outra alternativa que não fosse a mendicância dentro das grandes cidades, e que encontraram um abrigo também no Arraial de Canudos, os flagelados, os miseráveis de um modo geral da região Nordeste. Então ele dizia que existia uma inferioridade racial nessas pessoas que habitavam essas regiões, essas áreas de Canudos. Dizia, era uma análise, galera, que fazia parte da sociedade daquele tempo, tá bom? Posteriormente, veio à tona o crescimento do conceito de sociologia no Brasil. Teve início esse crescimento na escola do Recife, que foi um movimento que foi fundado no ano de 1870, antes até mesmo do Euclides da Cunha escrever Os Sertões, mas que foi responsável por construir esse legado sociológico no Brasil, a construção de uma ideia de sociologia no Brasil. E qual era o grande barato dessa escola do Recife? Eram intelectuais do país que começaram a perceber que algumas questões que existiam das relações entre os indivíduos na sociedade brasileira, elas eram resultado de algo muito maior. E como era resultado de algo muito maior, era passível de estudo. Por exemplo, as desigualdades sociais, a má distribuição de renda, a falta de acesso à educação, a falta de acesso a itens básicos para a sobrevivência, a falta de bem-estar social, tudo isso passou a ser observado e ser categorizado como um dos responsáveis pela situação em que se encontrava o país. Então, assim, se o Brasil está menos desenvolvido, se o Brasil ele tem esses problemas relacionados à sociedade, é muito graças a isso. E quem percebeu essas primeiras características, teve esse primeiro impulso, foi a galera lá da escola do Recife, tá? Bom,
Dos diversos autores da Escola do Recife, a gente pode destacar o Tobias Barreto, Silvio Romero, Joaquim Nabuco, que eram os 3 grandes nomes, tá? Dentre eles tinha muitos outros, mas esses são os de maior destaque. Deixa eu passar aqui. E bom, na construção da sociologia brasileira, as principais influências teóricas que chegaram aqui foram o positivismo e o funcionalismo. O positivismo, ele chegou, lembra que nós já falamos bastante sobre isso com Auguste Comte, que era aquela ideia central, a noção de que todos os indivíduos tendem a uma perspectiva de progresso, que a tendência de todos os indivíduos e de todas as sociedades é progredir, é avançar e viver em sociedade. A sociedade ela seria muito melhor sucedida quando a sua organização fosse racional e científica. Esse lance do positivismo, do progressismo, do avanço industrial, tecnológico, tudo isso, lembra que Auguste Comte falava muito sobre isso, que inclusive inspirou a bandeira brasileira. O lema da bandeira brasileira, que é a ordem e progresso, é um dos lemas do positivismo. Tá? E o positivismo ele foi adotado como uma diretriz ideológica do Exército Brasileiro quando ele assumiu o poder após a proclamação da República no Brasil, após a expulsão da família real do território brasileiro. Eles começaram a adotar o progresso, esse progressismo positivista como uma ideologia norteadora de construção de sociedade. Tá legal? Bom, isso era uma filosofia de vida. Então, assim, nesse momento ainda não tinha muito aquela separação entre filosofia e sociologia. Os primeiros grandes sociólogos, eles eram filósofos também, tá? Então, tanto que o lema progressista do positivismo é... E, desculpa, gente, aqui tocou aqui. Enfim, o progresso, esse progressismo, ele foi norteador para a construção de uma sociedade brasileira. E era um pensamento comtiano, de Auguste Comte, da filosofia comtiana, tá? E esse era o posicionamento político do governo republicano, que foi o que instaurou a República no Brasil, tá? Era muito baseado no conceito de desenvolvimento material, de industrialização, de produção em massa, daquela coisa de alcançar, fazer o Brasil alcançar o desenvolvimento que o mundo já estava lá conhecendo e tudo mais. E bom, outra figura também extremamente importante e um dos responsáveis pela divulgação da filosofia positivista no Brasil foi o Benjamin Constant. Alguém conhece o Benjamin Constant? Esse nome é familiar para algum de vocês? Bom, ele foi um dos responsáveis pela divulgação da filosofia positivista no Brasil. Bom, o grupo de republicanos ao qual Benjamin Constant fazia parte, eles buscavam um novo modelo de sociedade. E para construir esse novo modelo de sociedade, era extremamente importante que fossem adotadas algumas medidas que tornassem obrigatórias disciplinas de sociologia e moral no 2º grau escolar, que é basicamente o que vocês têm hoje em dia, né? Não moral mais, mas filosofia e sociologia no 2º grau escolar são disciplinas obrigatórias, porque desde o princípio da construção da sociologia, enquanto ciência, passou-se a compreender que sem compreensão da sociologia, sem um estudo de sociologia, a gente não consegue desenvolver enquanto sociedade. Show de bola, tá vendo a nossa importância aqui, senhoras e senhores? Tá bom? Então, além da influência que o pensamento comtiano exercia, outros pensadores brasileiros eles também foram amplamente influenciados pelas teorias funcionalistas do Durkheim, que foi um dos responsáveis por ampliar, né, aumentar a gama do pensamento de Comte. E um deles foi o Fernando de Azevedo, que é esse cara bonitão aí da foto. Tá? Ele foi um teórico muito importante para a sociologia brasileira e ele publicou muitos trabalhos sobre a cultura nacional e sobre as questões relativas à educação. Gente, a cultura nacional ela passou a ganhar um protagonismo que ela nunca teve,
tá? Até mesmo porque o conceito de cultura nacional até então ele era muito controverso, porque como os colonizadores europeus chegaram aqui e pegava muito mal uma família, uma coroa europeia viver aqui na América, houve um processo assim que se deu a chegada da família real aqui no Brasil, de reconstrução de conceito de nação, de história mesmo. A história do Brasil, ela durante muito tempo foi contada por pessoas que não eram brasileiras, por pessoas que não conheciam nada da sociedade brasileira, dos traços culturais típicos e nativos brasileiros. Então, a história do Brasil era uma história europeizada, contada de um ponto de vista que não pertencia a quem vivia aqui de fato. Então, nesse momento, houve uma preocupação de começar a estudar a fundo lá as raízes dessa cultura brasileira, as raízes, a origem desse conceito, dessa ideia de construção de sociedade brasileira. Até então, gente, a história do Brasil era contada por europeu. E os europeus tinham algum tipo de preocupação de serem fiéis e fidedignos à história brasileira? Não. Era contada a história que valia a pena ser contada para eles e não para nós. Nós, eu digo, brasileiros daquela época. Já é, galera? Entenderam? Pois bem, os trabalhos do Fernando de Azevedo, eles começaram a ser publicados e começaram a abranger muito mais esse conceito de sociedade brasileira. Levando em consideração, é claro, o fato de que na década de 1930 ainda a sociedade brasileira ainda tinha aquele relativismo racial muito forte. Então ainda existiam aqueles conceitos de raça superior e raça inferior, porque esse não é o tipo de coisa que a gente se livra tão facilmente. Estamos em pleno século XXI e nós somos capazes de observar que o racismo ainda existe com muita força na nossa sociedade. Na sociedade brasileira especificamente. Então, na década de 1930, mesmo que eles estivessem tendo aquela preocupação de reconstruir, recontar a história do Brasil, ainda assim era uma visão, era sob uma perspectiva bem racista, bem excludente, bem relativista, tá bom? Na década de 1930, foi fundado o conceito era um movimento chamado Escola Nova, que culminou na criação na Universidade de São Paulo, no ano de 1934. Tá? E essa foi um projeto extremamente inovador, que aí foi quando começaram a surgir as escolas mesmo de sociologia do Brasil, tá? Então, como que o positivismo influenciou nesse conceito de progresso? Os primeiros sociólogos que começaram a trabalhar a sociedade brasileira, começaram a analisar, eles analisavam sob essa perspectiva do progresso, do avanço, do que era necessário para avançar, construir, quais os motivos que o Brasil não estava desenvolvido ainda e tudo mais. Agora a gente vai ver as influências do Max Weber na sociedade brasileira, tá? Lembrando que o Max Weber, ele fez aquele trabalho em cima da ação social. Ele fazia uma análise de sociedade baseada nas ações sociais, tá? Individuais e a nível coletivo e o tipo ideal de cada ação. E pela perspectiva do Max Weber, não era possível observar a sociedade precisamente como ela é, tá? O que a gente pode fazer é observar um fenômeno dentro de uma sociedade, captar os sentidos e os significados daquele fenômeno e desenvolver como se fosse um padrão para aquela sociedade. Mas a gente não tem como observar e analisar todos os aspectos da sociedade, tá? O fenômeno de sociedade para o Max Weber é extremamente complexo, porque a sociedade ela é muito diversificada, ela é entrelaçada em vários tipos diferentes de ação social, em vários tipos diferentes de relação social. A gente não é igual a ninguém. Lembra? Só você pode atribuir significado às suas ações? Então, por exemplo, tudo que eu faço
inspirada por alguma coisa, mas são atitudes minhas. A gente não pode dizer que uma sociedade é homogênea. Não existe, existe um pensamento generalista dentro de uma sociedade? Sim, porque quando a gente estuda uma sociedade, a gente generaliza, porque não tem como eu parar e fazer uma entrevista com cada habitante, 220 milhões de habitantes no Brasil, eu vou perguntar um por um a história de sua vida para traçar um perfil de sociedade? É impossível, mas eu posso pegar uma maioria, generalizar e criar um conceito de sociedade baseado nisso, tá? Bom, influenciou essa sociologia weberiana, ela influenciou alguns grandes sociólogos no Brasil, como foi o caso do Brandão Lopes, que foi um dos responsáveis por divulgar amplamente as obras do Max Weber, tá? Ele afirma nas obras dele, o Brandão Lopes, que tem que exigir do investigador um rigor metodológico. Ou seja, quando eu vou fazer uma pesquisa de uma sociedade e eu vou escolher um caso específico, eu tenho que rigorosamente fazer um recorte daquele caso. Eu vou fazer uma análise da sociedade brasileira baseada na professora Thaisa Ferreira? Eu posso fazer isso? Não, vamos fazer um recorte rigoroso da realidade da Thaisa Ferreira. Thaisa Ferreira, vou dar um exemplo. Eu estudei em colégios particulares, eu fiz uma graduação, eu fiz uma pós-graduação. Hoje em dia eu já tenho alguns anos como professora, eu atuo diretamente no magistério. Essa é a realidade da maioria da população brasileira? Não. Então eu não posso usar a história da professora Thaisa Ferreira como um exemplo, como uma generalização. Então eu tenho que saber fazer o recorte da realidade. Se é uma realidade da maioria, é uma realidade da maioria. Se não é, eu tenho que saber como fazer esse recorte. Então isso é o rigor metodológico. Eu tenho que saber o que eu estou observando. Eu tenho que saber nomear o que eu estou observando, tá? Isso é muito complexo. Isso é muito, muito difícil. A gente não pode fazer comparações com realidades, por exemplo, muito diferentes, porque aí não tem comparação. E outros dois autores extremamente importantes para o desenvolvimento das ciências sociais no Brasil, que também foram muito influenciados por Max Weber, foram Gilberto Freire e Sérgio Buarque de Holanda. Professora, Buarque de Holanda, eu conheço esse nome, sim. Sérgio Buarque de Holanda era pai de Chico Buarque de Holanda, o cantor lá da MPB, famoso brasileiro, cantor importante, né, para a história da música brasileira. Então, esses dois nomes, eles são considerados os grandes nomes, os grandes clássicos da sociologia brasileira, tá? Freire escreveu uma obra chamada Casa Grande Senzala, que é importantíssima para todo mundo que estuda história, para todo mundo que estuda sociologia no Brasil. Se você conhece ou se você pretende fazer uma graduação em ciências humanas, saiba que em algum momento você vai ler esse livro. E ele também é um dos grandes marcos do pensamento sociológico brasileiro. É um grande marco do pensamento sociológico brasileiro, tá? E agora vamos falar sobre a influência de Karl Marx dentro da produção sociológica brasileira. Várias correntes de sociologia brasileira foram inspiradas nas correntes críticas ou dialéticas desenvolvidas por Karl Marx. Vocês se lembram, aluno da titia Thaisa se lembra. O que é aquela corrente crítica e dialética? Dialética de Karl Marx é o diálogo, é de você pegar duas visões opostas e colocar essas duas visões, para se chocar. Elas são opostas sobre o mesmo assunto. Elas vão se chocar, eu vou confrontar esses dois pensamentos, essas duas orientações, e o confronto dessas duas vai surgir como se fosse uma síntese delas. Colocar duas ideias opostas para discutir chega a um resultado racional.
No Brasil, o marxismo ele influenciou tanto nos aspectos metodológicos, que é esse método de se fazer sociologia, ou questões voltadas também para a militância política, tá? Que são questões próprias do pensamento de Karl Marx, que deram origem ao que a gente conhece como marxismo. A gente pode citar aí o Caio Prado Júnior e Ottaviani, o Leandro Conder, Francisco V. Forte e o Carlos Nelson Coutinho. Esses nomes eles foram amplamente influenciados e se inspiraram muito no conceito de sociologia baseada no marxismo no Brasil. Falou, galera? Então, a institucionalização da sociologia no Brasil a gente vai ver na próxima aula. Falou, pessoal? Porque senão o vídeo vai ficar muito extenso, mas isso é importante para vocês saberem. A partir de agora, um grande beijo para vocês, tá? Se cuidem, cuidem da família de vocês. Fiquem em casa. Nada de ir na rua tomar açaí. Pede para entregar. Falou? Beijão, até a próxima e fui!